Então vamos direto para as principais notícias da semana. Boletim Focus. Previsão da inflação supera a marca de 5% ao ano. Previsão de inflação supera os 5%. A expectativa do PIB volta a subir depois de 7 semanas e a projeção da taxa Selic para o final do ano é o dobro do patamar atual. IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é a terceira semana seguida que a previsão do índice oficial da inflação sobe e vai para 5,0,1% ao ano. Lembrando que o limite superior da meta do IPCA é de 5,25% ao ano. PIB, Produto Interno Bruto. A boa notícia é que depois de 7 semanas de queda na projeção do PIB, essa semana volta a subir para 3,09% para o ano de 2021. Taxa Selic. E a expectativa da taxa Selic para o fim deste ano sobe para 5,50%, o dobro da taxa atual de 2,75% ao ano. A última vez que o Copom estipulou esse nível de taxa foi em setembro de 2019, mas o cenário era bem diferente. Hering é comprada por Grupo Soma, depois de negar a oferta da Arezzo. A Hering negou a oferta da Arezzo de 3,7 bilhões de reais há 2 semanas, alegando, dentre outros fatores, que não atendia a interesses de seus acionistas. Agora a empresa foi comprada pelo Grupo Soma, que também é dono das marcas Farm e Enmelo, por nada mais, nada menos que 5,1 bilhões de reais. Claro que as ações de ambos os papéis foram afetados. Às 12 horas a Hering já havia subido mais de 25% e a Soma havia caído quase 8%. De acordo com as empresas, os acionistas da Hering receberão uma ação ordinária e uma ação preferencial da nova companhia por cada ação que possuem atualmente. O Grupo Soma, agora incorporando a Hering, ganhará mais espaço entre os varejistas do Brasil. Isso porque antes a companhia atuava apenas no mercado premium, sendo que agora vai ganhar mais musculatura atuando no segmento de massa e atingindo mais público. A Hering havia considerado que a oferta anterior tinha sido baixa e mal feita, mas a gente pode ver que foi o suficiente para chamar a atenção dos outros olhos. As negociações com o Grupo Soma começaram na quinta-feira passada e hoje, 26, já estão de mãos dadas. Caixa. Funcionários anunciam greve a partir de hoje, dia 27. Funcionários da Caixa anunciam greve a partir desta terça-feira, dia 27. A paralisação é contra a abertura de capital da Caixa Seguridade. O Sindicato dos Bancários confirmou a paralisação e disse em seu site que o protesto é contra o IPO da Caixa Seguridade. Eles afirmam reivindicar o fim da privatização dos pedaços da Caixa. Outro motivo pelo qual protestam é o prol da proteção dos funcionários contra o Covid-19, dado o aumento do fluxo de pessoas em busca de seus auxílios emergenciais e outras demandas. Além disso, também pedem a contratação dos funcionários aprovados em curso em 2014 que ainda não foram chamados. A previsão é que a paralisação dure 24 horas e inclua funcionários das agências e também os que estão em home office. Jovem é proibida de iniciar curso na USP por adotar homeschooling. Após ser aprovada na Escola Politécnica de USP, a estudante Elisa de Oliveira Flemer, de 17 anos, adepta ao homeschooling, desde 2018, teve sua entrada no ensino superior impedida pela Justiça. Segundo ela, eu estudava os conteúdos das apostilas, levava 20 minutos. Daí ficava os próximos 40 minutos de cada aula sem ter o que fazer. Muitos professores não permitiam que eu lesse outros conteúdos ou que adiantássemos as lições. Elisa passou por 4 escolas particulares, mas não se sentiu desafiada por nenhuma delas e viu o tempo sendo mal aproveitado. A estudante foi aprovada em 5º lugar em Engenharia Civil na USP, por meio do SISU, e tirou quase 1.000 na redação do Enem. Ao ser impedida de se matricular, deu entrada em um pedido de liminar na Justiça para poder entrar na faculdade. E adivinha? Seu pedido foi negado pela juíza Erna Tecla Maria, afirmando que esse método de ensino não está previsto na legislação e ela não tem documentos que comprovem maturidade para frequentar o ensino superior. Não é de hoje que esse assunto está em pauta. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a educação em casa não é inconstitucional, mas precisa de uma normatização para ser permitida. Em março deste ano, o projeto de lei que defende homeschooling teve avanço na Câmara dos Deputados. A deputada responsável Luísa Canziani afirma: a intenção não é competir com a escola regular, mas sim detalhar os princípios que devem ser seguidos em casa. Com a repercussão, Elisa está recebendo propostas de emprego e avalia a possibilidade, mas afirma que sempre teve o sonho de estudar numa faculdade. Enquanto isso não é resolvido no Brasil, a estudante se inscreveu em
instituições norte-americanas de ensino, onde o homeschooling é regulamentado em alguns estados. Tesla surpreende e se destaca até nas vendas de Bitcoin no trimestre. O lucro do primeiro quarto do ano foi de 438 milhões de dólares, e a receita da companhia subiu 74% comparado ao ano passado. Driblando a falta de microchips, que afetou a grande parte das maiores montadoras do mundo, a Tesla conseguiu se manter suave na nave durante grande parte da tempestade no setor automobilístico. O relatório da Tesla também demonstrou comportamentos curiosos na gestão da companhia este ano, principalmente no que diz respeito ao Bitcoin. Vocês se lembram quando Elon Musk, CEO da Tesla, quebrou a internet em fevereiro ao anunciar que a companhia havia comprado 1,5 bilhão de dólares em Bitcoin? O investimento foi uma das maiores demonstrações públicas de apoio às criptomoedas já feito por uma grande companhia e ajudou a impulsionar o valor da moeda de lá para cá. A Tesla vendeu 272 milhões de dólares em ativos digitais e compensou o lucro de 101 milhões de dólares só em vendas de Bitcoin, usadas para reduzir custos operacionais. O mercado ainda está digerindo os números do relatório da Tesla, e ontem as ações da companhia chegaram a subir mais de 3%, e hoje ainda operam em baixa. Parece ser contraditório pensar que as ações caem quando os resultados é tão bom, mas as análises da performance de uma empresa como a Tesla é complexa. Se a gente analisar os números do relatório, a Tesla teve mais lucro vendendo créditos e Bitcoin do que carros este ano, segundo o New York Times. Só a venda de Bitcoin representa quase 25% do lucro da companhia no semestre. Vale registra aumento de 2.200% no lucro líquido no trimestre. A Vale reportou um crescimento de 2.200% do seu lucro líquido no primeiro trimestre de 2021. O lucro líquido da mineradora cresceu 2.200% no primeiro trimestre de 2021, comparado com o resultado do primeiro trimestre de 2020. A Vale registrou um lucro de 5,5 bilhões de dólares comparado com os 239 milhões de dólares do mesmo período do ano anterior. A empresa multiplicou seu resultado líquido em mais de 23 vezes. A média do que os principais bancos de investimento e corretoras esperavam do resultado da companhia estava em torno de 5,5 bilhões de dólares. Por esse motivo, as ações da empresa não tendem a disparar mesmo com o resultado, porque o mercado entende que o desempenho já está precificado. Apesar das vendas de minério de ferro terem crescido 14,5% no primeiro trimestre deste ano, comparado com o primeiro trimestre de 2020, a grande questão não está no presente, mas sim no passado. Um dos grandes motivos do lucro líquido de uma das maiores mineradoras do mundo ter atingido um nível baixo em 2020 foram as despesas com um acidente em Brumadinho, em Minas Gerais. Mesmo a empresa afirmado que continua comprometida com a recuperação da região, o dinheiro investido para essa situação é menor do que o ano anterior. Por isso, a mineradora conseguiu retomar seus resultados neste ano. Brasileiros recebem aporte de 425 milhões de dólares no Vale do Silício. Pedro Franches e Henrique Dubugras, eles receberam um aporte multimilionário essa semana. A empresa deles é a Brinks, uma fintech que oferece cartões de crédito corporativos para startups e companhias de inovação, como o Airbnb. Mas os projetos são ambiciosos e os brasileiros querem entregar uma plataforma completa de soluções financeiras para as empresas. Com esse aporte de 425 milhões de dólares, a empresa é avaliada em 7,4 bilhões de dólares e apresenta um potencial de crescimento gigantesco, já que o mundo das startups demanda soluções financeiras eficientes, especialmente nos Estados Unidos. Esse tipo de notícia deve nos trazer orgulho, porque isso mostra como somos uma nação cheia de talentos e com potencial para construir soluções globais que até os gringos admiram. JBS inicia a operação com o uso de tecnologia blockchain. Mais do que permitir que o Bitcoin exista, o blockchain está rolando solto por aí. Vamos nos ater aos fatos. A JBS está iniciando agora em abril do seu cadastro para usar uma ferramenta com tecnologia blockchain para monitorar os dados de fornecedores indiretos. A blockchain não é a mesma coisa que o Bitcoin, mas nasceram meio que juntos. Blockchain basicamente é uma rede que registra e carrega conteúdos com uma impressão digital, ou seja, cada operação é única mesmo. No caso do Bitcoin, esse conteúdo carregado é uma transação financeira, mas sem intermédio de terceiros e de uma forma descentralizada, assim como outras criptomoedas. Mas eu não posso copiar uma impressão digital? Não. A cada transação é adicionada uma marca, em termos técnicos um hash. Daí o novo bloco sempre vai ter o conteúdo do anterior, mais esse hash, que é gerado para cada bloco.
A rede verifica a validade do que tem nesse bloco e, uma vez aprovado, ele ganha esse hash e, consequentemente, sua impressão digital. No caso da JBS, funciona assim. O produtor informa os dados de seus fornecedores indiretos na ferramenta, eles são enviados para a etapa de validação, em que é feita a verificação se está de acordo com as leis socioambientais e outros critérios da JBS. Por fim, essa análise é enviada ao fornecedores da JBS e ele já fica a par de toda a conformidade socioambiental de sua cadeia de fornecimento, e a empresa consegue monitorar esse processo com a tecnologia blockchain. Estima-se que essa tecnologia pode gerenciar documentações, transações e muitas outras coisas de uma forma mais segura e descentralizada. Empresas como a Microsoft possuem iniciativas de pesquisas para desenvolver soluções corporativas em blockchain. Fintech gaúcha Warren capta 300 milhões de reais em rodada. A startup gaúcha chamada Warren recebeu nesta quarta-feira, dia 28, um aporte de 300 milhões de reais, liderado pelo Fundo Soberano da Singapura, que já investiu em unicórnios brasileiros, como Nubank e Hotmart. E não começou aí, né? A empresa já havia recebido 25 milhões de reais em uma rodada Série A em 2019 e em 2020 120 milhões de reais em uma outra rodada Série B. O CEO da empresa, Tito Guzmão, diz que os investimentos Série C, esse último foi decidido de forma até rápida, foram 3 meses para acertarem as ofertas. Segundo ele, o sonho é ser a maior corretora do Brasil nos próximos 10 anos, e a missão é derrubar a XP e o BTG. Entre os destinos dos investimentos estão aumentar o time, fazer parcerias, aquisições e marketing. Caixa Seguridade levanta mais de 5 bilhões de reais em IPO. A Caixa Seguridade levantou 5 bilhões de reais em seu IPO, que ocorreu nesta terça-feira. As ações foram precificadas a R$ 9,67. Foi o segundo maior IPO do ano até aqui. Foram ofertas de 450 milhões de ações de lote da oferta base e mais de 67,5 milhões de reais no lote suplementar, totalizando a oferta em 517,5 milhões de ações. O preço da ação ficou em média de 9,67, dentro da faixa indicativa de 9,33 a 12,67. Nessa precificação, o IPO levantou mais de 5 bilhões de reais, ficando atrás apenas do IPO da CSN Mineração, que captou 5,2 bilhões de reais. Olha, de fácil não teve nada. Desde março do ano passado, a empresa está tentando abrir o seu capital, mas a pandemia não deu trégua, mais de um ano depois que finalmente conseguimos finalizar o processo. Falando nisso, um detalhe bem interessante é que os investidores pessoa física que participaram desse IPO movimentaram 2,7 bilhões de reais. É o maior volume na história do país em questão de IPOs. Olha, segundo o portal Valor Econômico, Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, pretende abrir o capital das áreas de gestão de recursos, cartões e banco digital. Lojas Americanas e B2W anunciam a união de suas operações. Para quem não sabe, a B2W é dona da Submarino, Shoptime e Americanas.com. Depois de uns 2 meses de flerte com a varejista, as empresas confirmaram sua união nesta quarta-feira, dia 28. A Americanas S.A. será a empresa resultante. A proposta ainda será votada e a previsão é finalizada dentro dos próximos 40 dias. Segundo elas, o casamento vai rolar em 2 etapas. Primeiro serão integradas as operações, unindo os negócios físicos, digital, logística e fintech, em uma única plataforma. O objetivo é melhorar ao máximo a experiência do cliente, criando valor no longo prazo e criando um motor de M&A, fusões e aquisições fortes. Fusões e aquisições refere-se a quando uma empresa se une a outra, como é o caso das Lojas Americanas com a B2W, ou adquirir a outra, como foi o caso da semana passada da aquisição do Grupo Soma pela Lojas Americanas. Fato interessante das Lojas Americanas é que ela já controla a B2W, possuindo mais de 60% de suas ações. A fusão vai fazer um movimento já feito antes pelo Magazine Luiza e pela Via Varejo, o de combinar as operações do varejo digital e físico nas companhias em uma só. Na segunda etapa, o objetivo é a expansão de seus negócios para o exterior, com possibilidade de abertura de capital. Estima-se que em menos de um ano essa fase esteja concluída. A nova companhia será listada no segmento Novo Mercado. O segmento Novo Mercado é composto por empresas que se comprometem com práticas de governança corporativa, resumindo os princípios de transparência, equidade e responsabilidade no meio. Essas empresas só podem emitir ações ordinárias. Banco Inter anuncia desdobramento de ações. Uma vai virar 3. Na noite de ontem, dia 28, o Banco Inter revelou que fará o desdobramento de suas ações na proporção de 1:3, ou seja, uma ação se tornará 3. A proposta foi apresentada mês passado e agora foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. O desdobramento, ou split,
termo em inglês, é quando uma empresa aumenta o número de ações que ela possui por meio de divisão de uma ação em mais ações, no caso em 3. Ela é usada para aumentar a liquidez dos papéis, ou seja, aumentar o volume de negociações, facilitando o acesso ao pequeno investidor, por exemplo, já que o preço é dividido, no caso em 3. Segundo o banco, o desdobramento abrangerá todos os acionistas, os que possuem as ações ordinárias, preferenciais e, consequentemente, as units. Com uma valorização gigante das ações desde o início de 2021, a empresa agora tornará os papéis mais acessíveis. No caso do Banco Inter, as units são compostas por 2 ações preferenciais e uma ação ordinária. A empresa ainda afirma que a operação de split não vai alterar seu capital social, sendo que as ações resultantes serão da mesma espécie das ordinárias. A ação ordinária se tornará 3 ações ordinárias, por exemplo. O desdobramento ainda espera a aprovação do Banco Central, para então passar mais informações aos seus investidores. Banco Modal é avaliado em 3,7 bilhões de reais após captar 1,2 bilhões em IPO. A Modal Mais tem uma base de clientes que chega a 1,1 milhão de clientes, pessoas. Banco Modal é avaliado em 3,7 bilhões de reais após captar 1,17 bilhões de reais em IPO. A Modal Mais tem uma base de clientes que chega a 1,2 milhão de pessoas e possui 17,8 bilhões sob custódia. O banco ofertou 51,05 milhões de units no lote da oferta base a 7,65 milhões de units no lote suplementar, totalizando 58,7 milhões de units pelo preço de R$ 20,01 cada, movimentando um montante de 1,17 bilhão de reais. Apesar da oferta bilionária que a empresa realizou, o preço por unit ficou abaixo da faixa indicativa de preços que a companhia esperava atingir, que é de R$ 24,30 a R$ 32,82. Bancos centrais estão de olho na criação de moedas digitais. Os criptoativos estão se popularizando cada vez mais. O Bitcoin, por exemplo, superou a B3 inteira em valor de mercado. 1,19 trilhão de dólares contra 1,17 trilhão de dólares da B3. Com moedas tão populares e valiosas, bancos centrais de alguns países já estudam a criação de moedas digitais nacionais. A intenção é controlar melhor o sistema financeiro e a emissão de moedas, já que a transação de criptomoedas está fora de controle e de fiscalização do governo atualmente. As moedas digitais seriam criadas pelos bancos centrais e poderiam ser controladas e fiscalizadas pelo Estado. Nada mudaria para os criptoativos, já em circulação, como o Bitcoin. IPOs cancelados ou adiados em 2021 somam 10 bilhões de reais. Não é mole. Enquanto durante todo o ano de 2020 nós tivemos um total de 25 cancelamentos de IPOs, só nesses primeiros 4 meses de 2021 já tivemos um número próximo a 30, de acordo com a CVM, Comissão de Valores Imobiliária. A expectativa de movimentações para a temporada atual era próxima de 50 bilhões de reais. O que ocorreu, no entanto, desde o começo de abril foi algo próximo a 17 bilhões apenas. Empresas como a Privalha, um dos maiores outlets online do Brasil, e Vitia Fertilizantes são algumas das que cancelaram seu IPO. Entre cancelamentos e adiamentos, o principal argumento gira em torno das condições desfavoráveis nos mercados. Os adiamentos estão sendo feitos com um pedido de interrupção de 60 dias úteis, como foi o caso da Hospital Care Colenodônia e da Cora Saúde, rede de hospitais. Embora muitos IPOs estejam seguindo seus rumos e tendo grandes subidas, como é o caso de empresas de commodities como a Boa Safra, que decolou mais de 40% em sua estreia, a lista de desistência pode subir ainda mais. União Europeia e Apple em rota de colisão em nova batalha comercial. A vida não está fácil para a Apple na Europa, não. A União Europeia tem ficado pé da vida com a gigante americana. No ano passado, o braço executivo da União Europeia abriu então uma investigação para apurar se a Apple está quebrando as leis de antitrust do continente depois que o Spotify reclamou das condições de negócios oferecidas pela Apple. Hoje a Comissão Europeia disse que a Apple abusou de sua posição de domínio em relatório inicial no processo. A Apple foi comunicada que, ao que parece, a companhia está em maus lençóis ao abusar e distorcer a livre competição no mercado de streaming através de sua loja virtual, o que constitui quebra de lei antitrust na Europa. Relembrando que
o que significa antitrust, algo que se opõe à formação de cartéis e combinações monopolistas similares. Ao falar de lei antitrust, embora cada país tenha sua própria definição, nos referimos a leis que foram criadas para punir práticas anticompetitivas, como por exemplo o abuso de poder de mercado para restringir e desestimular a participação de outras empresas em um determinado setor de negócios. Nos últimos anos, uma série de empresas tem reclamado da forma como a Apple organiza sua loja virtual. Elas acusam a Apple de desfavorecer apps que não estão produzidos pela companhia, seja pela cobrança de comissões altíssimas ou impondo restrições de marketing na plataforma. No caso do Spotify, que compete com a própria Apple Music, o jogo é ainda mais desleal, dizendo os executivos da companhia. A Apple obviamente se defende como pode. O problema é que a União Europeia tem dado um apavoro na Big Tech americana por lá, como estratégia para fortalecer o mercado europeu. Com isso, o jogo vai ser duro. Em 2016, eles já haviam condenado a Apple a pagar mais de 15,7 bilhões de dólares em impostos devidos ao governo irlandês. Em um outro processo, a Apple ainda recorre. A Amazon fatura quase 7 vezes mais que o Twitter só vendendo anúncios. Sabe onde a Amazon cresceu de forma avassaladora nos últimos meses? No seu ad business, os famosos anúncios. A gente está falando de um aumento de receita de 77% comparado ao ano passado. São mais de 6,9 bilhões de dólares, segundo o relatório de ontem. Gente, isso é quase 7 vezes 7, meus amigos, vezes o faturamento do Twitter, por exemplo, um serviço que tem praticamente toda a sua receita vinda de anúncios. Segundo o CFO da Amazon, Brian Oslak, o boom dos anúncios se deu pelos níveis de tráfegos insanos que o site de companhia tem recebido durante a pandemia. A companhia tem investido pesado em melhoria no seu sistema de anúncios e, ao que parece, veio para ficar nesse mercado. A participação da Amazon no mercado de anúncios nos Estados Unidos é de aproximadamente 10%, segundo a CNBC, e não há sinais de que eles vão frear os avanços nesse mercado. Pela primeira vez na história, a companhia vai participar do AAB Newfronts, uma das maiores feiras de conteúdos digitais do mundo. A promessa é de mostrar para o mundo como a Amazon pode dar uma excelente vitrine para os anunciantes que buscam dar um boost em seus negócios. Quer saber como a presença da Amazon nesse mundo de ads pode apavorar o pessoal na bolsa? Ontem, após a divulgação dos resultados da companhia, as ações da Amazon subiram 3%, enquanto as do Twitter despencaram 10%. Bom, eu espero ter te ajudado com as principais notícias da semana. Então, até a próxima.